da venda de curso? Você já caiu em algum golpe desse? Você já fez algum curso que você esperava muito e você viu que a pessoa não entregou nada? Ou que a pessoa prometia algo que era muito fora da realidade? Ou que você se iludiu? Ou que a pessoa nem te entregou o que nada? Porque eu já vi isso também. Pessoas que vendem o curso e depois a pessoa desaparece, pega o seu dinheiro e vai embora. O que eu mais ouço é: será que o curso da Juliana não é um golpe? Será que a Juliana não é um golpe? Será que trabalhar para os Estados Unidos não é um golpe? Será que eu posso? Será que eu devo? Será que isso tudo, essas lives que a Juliana faz no Instagram, será que não é tudo mentira? São pessoas compradas? Eu já ouvi tudo isso. Se você não me conhece ainda, prazer, eu sou Juliana Pupim, eu sou arquiteta, designer de interiores também, trabalho para os Estados Unidos remotamente há 4 anos, mais de 4 anos, e eu tenho esse canal aqui para compartilhar tudo com você de arquitetura nos Estados Unidos, porque assim como eu comecei a trabalhar lá, você também pode. E eu tô aqui exatamente para desmistificar essa história de golpe de venda de curso, que é o que eu mais ouço no meu Instagram. Se você ainda não me segue aqui, você me segue agora. Se você não me segue lá no meu Instagram, você também vai me seguir depois que você sair desse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muitas lives lá incríveis que vão te deixar de queixo caído e vão fazer você mudar de ideia em relação a esse medo que você tem agora de que a Juliana é fake, que trabalhar para os Estados Unidos não é possível e que tudo isso não passa de um golpe. Que eu ouço muitos comentários, e eu leio todos, não se engane, porque eu leio todos, eu faço questão de ler, mesmo porque eu tô aqui para compartilhar a verdade, a minha verdade e a verdade do mercado de trabalho. Então eu preciso entender o que vocês pensam para que eu possa ajudar vocês. Então eu leio todos os comentários e muitos deles, inclusive várias pessoas dessas, se tornaram meus alunos depois e até vieram pedir desculpa e falaram: Ju, não era nada daquilo que eu pensava. É que será que ela ganha mais vendendo o curso ou fazendo projeto nos Estados Unidos? Será que trabalhar não é golpe? Será que esse curso não é um golpe? Será que não é mais um curso da internet? Bom, vamos lá. Existe golpe na internet? Claro que existe muito golpe na internet. Mas qual é a sua obrigação? É investigar. Por que você que acha que é um golpe, qualquer curso que seja, você não foi lá investigar? É claro que você que está me assistindo aqui, eu tenho certeza que você não pensa isso, porque você já me conhece. A gente está juntinho aqui, já tem mais de 2 anos. Aliás, muito mais. Muito mais. Aliás, minha felicidade de ver o programa Seja Arquiteto na América crescendo tanto. Se fosse golpe mesmo, eu não estaria aqui. Eu não estaria compartilhando todo dia nos meus stories no Instagram todas as minhas verdades, toda a minha rotina e além dos meus alunos que têm resultado trabalhando para os Estados Unidos. Todo dia um aluno meu é contratado nos Estados Unidos. Todos os dias eu recebo mensagem dos meus alunos falando: Ju, eu fui contratado. Ju, eu consegui entrevista. Ju, eu consegui um freelance novo. Ou seja, se fosse mentira, nada disso seria verdade, né? Claro, se fosse mentira não seria verdade. Se isso tudo fosse mentira, eu não estaria aqui falando há 2 anos para você também trabalhar para os Estados Unidos. Não é um hype, não é uma modinha. É porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. As possibilidades e as oportunidades lá são enormes, porque é um país muito rico. Por mais que um dia tenha alguma recessão, por mais que o governo Trump ou o governo assim ou assado mude ou defina uma política mais rigorosa, não vai impedir o dinheiro de circular. Por quê? Porque ele pode até mudar a forma como ele circula, mas ele não deixa de circular, porque ele é um país de primeiro mundo, ele é um país muito rico e muito próspero. As pessoas não param de investir. É diferente do Brasil, que é um país de terceiro mundo, onde a gente tem o dinheiro pontualmente em algumas questões. Por exemplo, o dinheiro no Brasil, ele vem muito do agro. Se o agro parar no Brasil, a renda per capita cai. O PIB do Brasil, ele depende muito do agronegócio. Ou seja, nós temos no Brasil alguns pontos que são mais fortes, mas não é a economia como um todo, e principalmente a construção civil, que ela é fraca. A construção civil no Brasil é a que mais sofre quando vem uma crise econômica, quando o presidente fala alguma coisa, ou que tem alguma relação exterior, alguma questão com, sei lá, diplomática, né, com outros países. E aí, o que acontece no Brasil? Os investidores seguram, porque eles têm medo da justiça, eles têm insegurança jurídica. A gente não tem certeza como empresa de como a gente vai estar perante a justiça, porque a justiça no Brasil, ela sempre vai beneficiar o trabalhador, nunca o empresário, porque o empresário no Brasil, ele é um malvadão, né? O empresário não é aquela pessoa que está dando emprego e oportunidade para várias pessoas, contratando e fazendo várias famílias sustentarem, crescer e prosperar junto. Não. O empresário, ele é o malvadão. O nosso presidente, ele fala isso. Ele fala que
quem é rico no Brasil é rico porque roubou. Então, se você é rico porque você roubou, ninguém quer roubar. Isso traz um sentimento muito ruim para a população, de que a riqueza, prosperar é uma coisa negativa. E quem quer isso? Ninguém. Ou seja, você acaba afastando de você se você acreditar que isso é uma verdade. Tudo isso para te dizer o quê? É claro que o programa Seja Arquiteto na América não é um golpe. Mas ele é claro para mim, ele não é claro para você, talvez, que esteja de fora, que não me conheça tão bem. E aí, se você não me conhece tão bem, você tem que fazer o seu dever de casa, fazer uma maratona aqui no YouTube, me chama para conversar. Ah, mas é claro que você vai defender o seu curso. Então, você procura algum dos meus alunos, procura as pessoas que estão na live, vê as pessoas que eu sigo, que me seguem, procura essas pessoas, vai conversar com essas pessoas. Você vai ver o que elas têm para te dizer, qual é a verdade delas. E talvez vai ser muito mais fácil do que você estava julgando antes. Porque a gente também tem várias crenças limitantes. Às vezes a gente acha que uma coisa vai ser muito difícil e não vai ser. No final das contas, não é tão difícil assim. Mas mais do que isso, a gente tem que se colocar no papel ativo e não passivo. Porque se uma pessoa está tentando me vender alguma coisa, ela só vai de fato me vender se eu permitir, certo? Então, eu não estou tentando te convencer de que você tem que comprar o meu curso ou qualquer coisa que eu venda. Eu não estou te convencendo disso. Eu estou te mostrando fatos e realidades e resultados. Você compra, você entra se você quiser. Você é livre para isso. Você é livre para fazer o seu julgamento. Mas por que as pessoas continuam achando isso? Que é golpe? Porque é bom demais para ser verdade. E é bom demais para ser verdade mesmo. É bom demais para ser verdade. A gente é tão massacrado no Brasil, a gente é tão diminuído, a gente é tão inferiorizado que a gente acaba acreditando que a gente tem que ser pequeno. E não é de propósito. A gente acaba acreditando no nosso próprio limite, como se nós fôssemos aqueles ratinhos de laboratório que crescem ali dentro daquele espaço limitado. Se você tira aquele espaço do ratinho, você tira o limite, o ratinho ele vai continuar ali parado, ele não vai fugir. Porque ele acostumou tanto com aquelas condições limitantes que mesmo que você libere ele para o mundo, ele não vai sair dali. Porque ele acostumou com aqueles limites. Então, se permita descobrir novos caminhos, novas oportunidades. E por que eu falo isso nessa questão do golpe, de vender curso? Por que eu estou trazendo isso? Porque não só porque as pessoas duvidam de mim, não é isso. É que existe por trás uma crença muito ruim sobre quem vende curso. Você sabe por quê? Porque tudo que você percorreu todo o caminho até chegar aqui de educação, foram cursos. Graças a Deus existem escolas. Eu não sou um curso, eu tenho uma escola de educação. Eu educo, eu treino, eu qualifico profissionais. Eu não sou uma vendedora de curso, eu sou uma escola. E porque não é a Juliana, eu tenho uma empresa por trás, tem uma estrutura por trás, existe uma didática por trás. Não é da minha cabeça, eu não criei nada da minha cabeça. Existe uma didática, existe um caminho para ser percorrido, uma metodologia desenvolvida para que você tenha sucesso, para que você aplique e consiga trabalhar nos Estados Unidos. E qual é o demérito em ter uma escola e ser professor? Graças a Deus eu tive professores maravilhosos, tive outros nem tanto. Mas eu tive professores maravilhosos que me inspiraram a ser melhor, que me inspiraram a crescer. E aí, esses professores que eram arquitetos, mas que também eram professores, eles eram menos profissionais porque eles eram acadêmicos? Eu tive professores que eles trabalhavam em órgãos públicos, em prefeituras, até no estado, e faziam projetos de licitação, enfim, trabalhavam com prefeitura. Vários deles, tá? Vários. E digo aqui a Cláudia, por exemplo, cara, ela é sensacional, ela é urbanista, paisagista. Hoje, eu não sei se ela ainda é, mas ela chegou a ser chefe do desenvolvimento urbano da minha cidade, da prefeitura. E graças a Deus, porque ela é maravilhosa como urbanista e paisagista. Mas o que acontece? Quando um professor ele tem esse viés mais acadêmico ou relacionado ao setor público, às vezes ele tem uma visão mais de coletivo, uma visão mais social nas decisões de projeto dele. Quando você tem um professor arquiteto que está ligado ao mercado de trabalho, ele vai ter uma visão talvez
talvez mais de empreendedorismo, uma visão mais de mercado, vai entender um pouco mais de como é a relação com o cliente, vai te dar os dois lados. Então os dois profissionais são muito importantes. Esse arquiteto ou esse arquiteto, ele é menos profissional porque ele se tornou professor? Quando um arquiteto ou quando um médico ou um advogado, ele dá aula, é porque ele domina muito aquilo que ele faz. E aí, se ele é dono de uma escola, qual é o demérito nisso? É golpe? Porque você estudou numa universidade que o professor, ele também era dono da escola? Qual o problema disso? As minhas filhas estudaram na escola que a professora era uma das donas, né? Era sócia da escola. E ela também era professora por paixão. Qual é o problema disso? Isso é golpe? Então, muda um pouco, sabe? A gente precisa mudar, tirar esse estigma da gente de diminuir o outro por aquilo que ele faz. E que você está se beneficiando de alguma forma por aquilo. Porque se todos os meus professores não tivessem me ensinado, eu não estaria aqui. E eu tive muitos professores da vida que não tive que pagar por eles. Tive professores, inclusive, os meus chefes nos Estados Unidos, o meu chefe, aprendi demais com ele. As coordenadoras continuam aprendendo, porque eu me relaciono com elas agora de uma forma diferente, de igual para igual, porque antes eu era funcionária, agora eu sou empreendedora, mas a gente se relaciona de igual para igual hoje. Mas quando eu era funcionária delas, eu agradecia todos os dias por aqueles profissionais estarem ali compartilhando o dia a dia de trabalho comigo. E eles nem estavam me cobrando, pelo contrário, eu estava recebendo por isso, porque eu estava trabalhando. E mesmo assim, a troca de relacionamento era enorme. E se essas pessoas que estavam ali montassem uma escola de treinamento para que eu acelerasse esse aprendizado, elas iam ser menos profissionais por causa disso? Quantas pessoas já passaram pela sua vida que te ensinaram de graça? E se elas montassem uma escola para te ensinar aquilo, melhor ainda. Que se elas se dedicassem com exclusividade para que aquilo tivesse mais, sabe, fosse mais direto ao ponto ainda, para que você encurtasse o seu caminho. Quando eu criei o programa Seja Arquiteto na América, eu criei por necessidade de mercado. A minha chefe, uma das minhas chefinhas, né, a coordenadora, ela me pediu isso: Juliana, por favor, treine as pessoas. Os brasileiros são altamente qualificados, mas eles chegam tão crus. E aí, nesse momento, estava tendo muita rotatividade dentro da empresa. As pessoas não paravam. Por quê? Porque tinha muita pressão, eu trabalhava sob pressão, porque esse emprego específico, que eu trabalhei 3 anos nos Estados Unidos, ele era um contrato Turnkey, então a gente fazia tanto projeto quanto obra, quanto toda a produção, pós-produção da entrega da obra, e a gente tinha tempos muito curtos. Essa, inclusive, era uma das promessas do meu chefe. Ele vendia já o projeto como ganhando tempo, né? Falava que a gente entregava tudo muito rápido. Por quê? Porque nós, brasileiros, a gente... Entendeu? A gente faz e acontece. E aí ele prometia isso. Por quê? Porque a equipe era muito boa de projeto. E ele prometia para o cliente a entrega rápida. E aí a gente trabalhava e só faltava... Mentira, não faltava chicotina, mas trabalhava muito, mas muito feliz. Porque eu também ganhava muito bem, então eu não estava nem aí, eu estava trabalhando. Mas, e aí? E aí, porque eu montei essa escola de treinamento, eu deixei de ser menos arquiteta por isso? Mesmo porque eu continuo trabalhando com arquitetura, continuo trabalhando com projeto. Eu continuo tendo os dois lados. Uma coisa não funciona sem a outra. As duas coisas alimentam a minha alma. Você não tem ideia do meu prazer. Aliás, você tem ideia porque eu tô aqui compartilhando. Você já me segue, se você já me segue, que você sabe disso. Você já assistiu meus outros vídeos, você sabe que eu me entrego de corpo e alma. Eu amo o que eu faço. Tanto com os meus projetos de arquitetura, quanto quanto o programa Seja Arquiteto na América e todos os meus outros cursos, que é a minha escola. Inclusive, eu tenho sonhos de crescer, de trazer mais conteúdo, mais cursos, mais coisas para que vocês cresçam. Por exemplo, coisas complementares, gerenciamento, enfim, trazer outras questões de engenharia, outros projetos, enfim, outros professores para que nossa escola cresça. Se a minha escola crescer, você também vai crescer. Por quê? Você vai se beneficiar do conhecimento. Escola é conhecimento, é acelerador de tempo. Quando você entra num curso específico, você está fazendo o quê? Você está acelerando o seu tempo. Eu aprendi muita coisa de graça aqui no YouTube, mas eu levei muito tempo para aprender. Por quê? Porque no YouTube as coisas são soltas. Você assiste um vídeo aqui, outro vídeo ali, vai tentando, é no erro e acerto. Talvez se eu tivesse comprado determinado curso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, quando eu montei o programa Seja Arquiteto na América, eu fui estudar a edição de vídeo. Eu não tinha equipe para montar meus vídeos. Era eu que fazia tudo. Eu gravava, eu editava,
eu fazia cortes, legenda, tudo você pensar, eu fazia tudo sozinha. Eu fui estudar, talvez, e eu estudei tudo de graça no YouTube. Por quê? Porque eu não tinha grana para investir e eu não queria investir na condição de não ter certeza se aquilo ia dar certo ou não. Eu falei, não, vamos montar, não sei nem se alguém quer aprender a fazer projeto nos Estados Unidos, né? Na época eu não sabia se alguém ia gostar ou não disso. E aí eu estudei tudo sozinha. Talvez se eu tivesse pagado um curso, comprado um curso, em vez de eu ficar 1 mês, 2 meses aprendendo sozinha, apanhando no YouTube, talvez em 1 semana eu tinha resolvido tudo. Ou seja, ele teria acelerado o meu tempo, ele teria me poupado de errar muito mais, ele teria encurtado o meu caminho. E talvez eu tivesse até muito mais qualidade na minha entrega inicial dos meus vídeos, dos meus conteúdos, enfim, tudo mais que eu fazia. Ou seja, graças a Deus que essas pessoas estavam ali com cursos para me oferecer, para acelerar o meu caminho, para acelerar o meu processo. E eu pago até hoje com gosto. Eu estou sempre estudando. Eu faço mentoria do Wendel Carvalho, do Leandro Ladeira, por motivos diferentes, enfim. E eu continuo estudando. Já fiz vários cursos e continuo estudando. Por quê? Porque são pessoas que dedicam o seu tempo para me ensinar. Elas poderiam simplesmente não me ensinar. O Wendel Carvalho, ele já está tão bilionário que se ele quisesse se aposentar e morar nas Maldivas para sempre, ele poderia montar um resort lá para ele. Mas ele continua trabalhando. Eu poderia simplesmente não aprender com ele. E ele está lá ensinando. E eu dou graças a Deus que ele está lá para me ensinar. Ou seja, é golpe, sabe? Vamos fazer o nosso dever de casa. Estuda a pessoa antes. Vê o que a pessoa faz. Se ela vive daquilo que ela faz, daquilo que ela ensina, de onde que ela tirou aquele conhecimento. Não saia julgando antes mesmo de entender se aquilo é verdade ou não, se aquilo pode ou não te trazer benefícios. Porque ninguém ensina o que não tem. Eu jamais conseguiria ensinar algo tão robusto, tão complexo como trabalhar para um outro país se eu não vivesse disso, se eu não trabalhasse com isso, se eu não tivesse passado por tudo isso. Então, pega isso para você. Aproveita essa oportunidade e acelera o seu caminho. Você pode aprender muita coisa sozinha, mas quando você cola em alguém que já faz o que você quer fazer, você vai muito mais rápido, você erra muito menos e você vai direto ao ponto. E é isso que é o programa Seja Arquiteto na América. É isso que ele faz por você. Se você está pronto para ganhar em dólar, você já sabe. O link está aqui na descrição. Grande beijo e a gente se vê lá dentro da comunidade, hein? Até mais!